Sejam bem-vindos a mais um programa Questionamento Jurídico, o seu programa semanal com os principais temas do mundo do direito. Acessem o nosso site www.bcctelevision.com e confiram lá os nossos conteúdos na área da política, economia, do direito, do entretenimento. Nós temos ali vários assuntos interessantes para você. E o tema de hoje é as inovações no acesso à justiça. Eu recebo aqui nos nossos estúdios a mediadora de conflitos, doutora Carliane Lopes Souza. Doutora Carliane, muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço, doutor Marcelo. Sem dúvida, espero contribuir de alguma maneira para todos os nossos alunos, as pessoas que estão aí nos vendo. E doutora, antes de falarmos das inovações do acesso à justiça, eu gostaria que a doutora traçasse um paralelo com o período anterior a essas inovações, enfim, como era o acesso à justiça no Brasil e como está na atualidade. É uma pergunta interessante, porque as pessoas, quando falam no Poder Judiciário, elas têm uma grande consciência que há uma demora. Muitas pessoas acabam deixando de acessar o Poder Judiciário porque eu não vou entrar com uma ação, porque demora, então deixa para lá, não vou entrar com a ação. Então, isso demanda. Hoje nós temos, em média, 110 milhões de processos em andamento no Brasil. No estado de São Paulo, por volta de 30 milhões de processos. Então, é muito processo em andamento. Então, você não tinha muita opção. Então, toda vez que você se sentia lesado por qualquer motivo, qual é a única porta que você tinha de acesso para buscar o seu direito? Era entrar com uma ação para tentar reparar esse dano. Não tinha outra opção. E essa busca do seu direito, você às vezes cansava, ficava algo cansativo, demorado. Então, o que a gente observou no decorrer dos anos, doutor, é que estamos num patamar que, se algo não for feito, se novas propostas não forem apresentadas, sem dúvida vamos entrar num caos. Ou seja, haveria um colapso do sistema, por assim dizer, porque quem busca o judiciário tem uma expectativa e essa expectativa deve ser resolvida num prazo razoável, não é, por assim dizer. O que todo mundo espera quando busca realmente o Poder Judiciário é que tenha o seu direito, né, que a sua justiça chegue de uma maneira rápida. E a gente observa que isso muitas vezes não acontece, até pela demanda, pelas questões, inúmeras questões que a gente observa que as pessoas realmente batem na porta do Poder Judiciário. Então fica inviável realmente atender toda essa população, essa quantidade de processo, de uma maneira rápida, que é como as pessoas esperam que aconteça. Perfeito. E de 2010 para cá, o que mudou, doutor, em termos de concepção por parte das instituições e em termos práticos, no que tange a estrutura, para fim de facilitar, de aproximar o judiciário do seu jurisdicionado? Como eu acabei de mencionar, diante dessa grande gama de processos, né, precisava que algo acontecesse. E o Conselho Nacional de Justiça, então, editou a Resolução 125 em 2010, buscando realmente apresentar uma proposta pública, uma questão política, né, de inovação, de tratamento desses conflitos que estavam batendo no Poder Judiciário e que havia uma certa demora no atendimento. Então, foi apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça uma política pública adequada de tratamento desses conflitos. Então, a partir de 2010, passou-se a criar o Centro Judiciário de Solução de Conflito, que são os CEJUSCs. Hoje, no estado de São Paulo, temos em torno de 230 CEJUSCs. Há CEJUSC que ficam dentro do fórum e CEJUSC que fica fora do fórum, que acredito que realmente era essa a proposta inicial, que esse Centro Judiciário de Solução de Conflito fosse fora do fórum. Mas uma questão, às vezes, de logística, alguns CEJUSC que ficam dentro do fórum. Então, esse CEJUSC veio exatamente para dar esse suporte para esses fóruns, para essas varas, buscando realmente desafogar um pouco essa quantidade de processos. Então, os processos são encaminhados para o CEJUSC, lá tem um mediador, que esse mediador, após 2010, precisa passar por uma capacitação. Então, para você ser um mediador hoje, você tem que ter a devida capacitação. Isso no Brasil inteiro é dessa maneira. Então, o mediador passa por uma capacitação, por um curso de pelo menos 40 horas, que é a carga mínima que o Conselho Nacional exige de qualquer mediador. Depois ele passa por um estágio supervisionado de pelo menos 60 horas,
passando por esses 2 módulos, ele fica habilitado a mediar. Tanto ser um mediador judicial, que é o que hoje você vai encontrar no Centro Judiciário de Solução de Conflito, como também você pode ser um mediador dentro de um escritório, atendendo um advogado, tendo parceria com um psicólogo, sendo um mediador escolar, sendo um mediador condominial, um mediador dentro de uma empresa. Então, assim, é um mercado de trabalho enorme hoje para o mediador. Então, o Conselho Nacional de Justiça teve a preocupação de qualificar para realmente oferecer um serviço de qualidade para a população através desse setor de conciliação. Então, as pessoas vão até esse Sejusc, fazem as suas reclamações, as partes vão sentar, vão buscar se compor e se eles chegarem a um acordo, o juiz vai, nós chamamos de um termo, é feito um termo desse acordo e o juiz vai homologar. Então, se você consegue resolver isso. É uma fase pré-processual. Exato. Mas se a parte for, mesmo nessa fase ainda pré-processual, isso para você que está nos assistindo é importante porque, veja, um processo, ele não vai terminar em menos de 1 ano. Dificilmente você vai ter todo o rito necessário de um processo até uma sentença em menos de 1 ano. Nesse Centro Judiciário de Solução de Conflito, você tem grandes possibilidades de resolver em no máximo 50 dias. Então, veja, é uma enorme evolução e inovação para o sistema. Para o advogado, nós saímos do sistema onde que para atender o cliente você só tinha, você não tinha outra opção senão fazer uma petição inicial, fazer sua distribuição, audiência, enfim, seguir todo o rito necessário para poder atender o seu cliente. Você não precisa mais passar por esse sistema. Então, hoje você tem um sistema de mediação que você vai conseguir atender o seu cliente num prazo máximo de 50 dias. Isso eu estou dizendo já com sentença judicial, transitado, julgado, com ofício, você sai de lá com a tua vida resolvida. O advogado sai de lá com o cliente, com todos os conflitos do cliente resolvido, com averbações, documento, tudo sai na hora. Então, realmente é fantástico. Eu acho que para a advocacia precisávamos disso para não depender único e exclusivamente de uma sentença judicial. A doutora tocou num ponto muito interessante quando disse que talvez o ideal seja que escritórios de advocacia tenham o seu mediador para catalisar, enfim, essas demandas, não é? Porque nós temos uma questão da cultura da judicialização. Isso serve para a população e serve para o próprio advogado. Muitas vezes o advogado recém-formado, não sei hoje, mas alguns anos atrás, a grande preocupação era em ouvir o que o cliente falava e qual é a ação que eu vou propor, né? E de outro lado, a pessoa que porventura tem algum tipo de problema, eu quero ir no fórum, eu quero processar, eu quero que o juiz resolva o meu problema, né? Assim, em sentido lato. Então, os Sejuscs, por assim dizer, eles vêm para mudar esse paradigma, para nos dar uma nova forma de pensar o futuro no que toca à solução dos conflitos. É importante, assim, o que eu observo hoje, que as faculdades de Direito ainda precisa dar a oportunidade aos alunos a conhecer esse universo da mediação. Eu até compreendo que nós, eu, doutor, né, não tivemos na grade da faculdade a oportunidade de ter na grade a mediação. Que isso eu acho que seria extremamente importante para o advogado. Então, na grade, durante a graduação, é importante que a mediação ela possa seguir junto com o processo. Então, você tem uma aula de processo, uma aula de mediação, uma aula de processo, uma aula de negociação. Então, você precisa conhecer esses 2 universos. Porque, diante dessa situação, eu falo que o advogado é o primeiro juiz da causa. Sim. O cliente, quando chega no escritório, a gente analisa e a primeira coisa que você pensa, qual ação que eu vou poder, de que maneira eu posso atender o meu cliente? Qual ação que eu vou propor? Quando você começa a ouvir. Quando você conhece um pouco mais de mediação, esse universo da mediação, você começa a olhar para o cliente e falar, deixa eu ver se isso é caso de processo. Veja, você sai de uma linha e começa a pensar assim, mas será que isso aqui é processo ou isso aqui é caso de mediação? Claro que vai ter casos que você realmente tem que entrar com o processo, é caso de processo, é caso de demandas. Só que 90% dos casos que chegam para nós no escritório, é nítido, claro, que a mediação resolveria. Então você atende muito melhor quando você tem essas ferramentas
para poder responder para o seu cliente em tempo hábil o que ele foi procurar. Então, o advogado tem que entender que quando o cliente chega para nos procurar, ele não chega para nós e fala, doutora, faz um orçamento para mim e eu gostaria de saber quanto custa para fazer uma petição inicial, um recurso, um embargo divergente no STF. Ele não pergunta isso para nós. Ele diz de uma maneira resumida, estou com um problema, me ajuda. E a importância que a doutora colocou, a capacitação do mediador, ou mesmo o fato de nós temos o tema mediação nos bancos escolares, porque mediação tem um espectro muito mais amplo, Sim. Não é? Precisa conhecer, eu falo... É o advogado psicólogo, ele é sociólogo, ele tem que conhecer outras áreas para trabalhar o emocional primeiro daquela parte, para até internalizar a demanda, né? Eu sempre explico para os meus alunos, né? Eu sou professora da área de mediação, de pós-graduação também, sou coordenadora da área de pós-graduação em mediação. Eu falo para os meus alunos sempre, quando você está ouvindo alguém falar de algum conflito, você sempre vai se perguntar, mas o que será que ela está querendo me dizer? Porque às vezes a pessoa fala, se você parar para pensar, ela está querendo te pedir algo. E é isso que nós, mediadores, buscamos descobrir na hora que a pessoa está falando. Ah, mas é um absurdo, ele não chega cedo, eu tenho que buscar meu filho na escola e não é justo. O que ela está pedindo, na verdade, para o pai? Olha, eu gostaria que você tivesse uma maior participação na vida do nosso filho. É só isso que ela está querendo. Só que ela não consegue falar dessa maneira. Então, ela usa, às vezes, uma expressão negativa para poder pedir. Então, a capacitação do mediador dá esse feeling para que a gente possa compreender o que a pessoa realmente quer e poder, na verdade, facilitar esse diálogo, porque eles não estão tendo esse diálogo. Então, nós entregamos para o advogado o bolo, ele só vem lá e coloca o recheio. Porque a gente tratou o conflito, essa parte sociológica, tentar descobrir realmente o que o cliente quer, e aí nós dizemos, doutor, está resolvido, eles querem só colocar no papel, formalizar a visita. A guarda, enfim, vão resolver o divórcio, mas de uma maneira mais tranquila, sem grandes tumultos. Né? Aquela coisa do famoso data vênia pecuinha, que às vezes a gente observa que tem na maioria dos conflitos. Doutora, nós vamos a um rápido intervalo. Em breve voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico. Até já. Dica de hoje sobre comunicação e liderança. Considerando que o processo de comunicação somente é bem-sucedido quando o destinatário recebe, compreende e sabe interpretar sua mensagem, considere as características do público-alvo. Isso é essencial para o sucesso dessa ferramenta, no caso, a comunicação. Quando você for chamar a atenção de alguém, faça isso de forma reservada. Justifique seu motivo, descreva o ocorrido. Peça desculpas sempre que necessário. Isso não demonstra fraqueza, mas sim sinal de respeito, de consideração. Caso você receba alguma informação que não procede, não cause nenhum tipo de constrangimento para esclarecê-la. É importante que você saiba, que você esclareça. Isso não é demérito. Se o clima, por algum motivo, esquentar, alivie essa tensão sem elevar o tom de voz e faça o possível para que esse clima seja resolvido rapidamente. A comunicação é uma ferramenta essencial para que você alcance seus resultados. Desejo que você assim o faça e melhore cada vez mais os seus resultados.
Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico, hoje recebendo a doutora Carliane Lopes Souza, cujo tema é inovações no acesso à justiça. Doutora Carliane, falávamos há pouco da questão da cultura da judicialização, da cultura da sentença, não é? Como isso vem sendo trabalhado nos sejusques, dentro do ambiente da mediação? Eu falo que a cultura da sentença que a população, né, que o próprio jurisdicionado às vezes tem, a gente precisa quebrar isso. Né? As pessoas acham que tudo tem que ter uma sentença, tudo eu tenho que procurar o Poder Judiciário. E eu até estava comentando com o doutor, e eu trabalho isso com os alunos, muitas vezes você está mediando e a parte fala assim, não, mas eu quero que o juiz resolva para mim. E o que o mediador pode, nesse momento, utilizar uma técnica que eu acho interessante, que eu, na verdade, sempre passo isso para os meus alunos. Nesse momento, pensa. E aí você começa a interagir com a parte. Então, o senhor entende que nesse momento a melhor solução, que nós chamamos de MAN na mediação, a melhor alternativa para esse acordo, seria o juiz decidir? Então, sim, perfeito. Então, deixa eu só entender uma coisa, e aí eu vou fazer uma brincadeira agora com o doutor Marcelo. Doutor, gostei da gravata. Muito obrigado. O doutor que escolheu para vir hoje fazer o programa? Fui eu que escolhi. Sim, sim. Qual a cor que, se o senhor falar essa cor, essa gravata não vai cair bem se eu tivesse que usar? Eu até tenho algumas no armário, doutora, mas amarelo eu já não tenho mais utilizado há algum tempo, por exemplo. Incomodaria um pouco se eu pedisse para usar? Incomodaria. É exatamente isso que o juiz vai fazer com você. Ele vai provavelmente, se for para ele julgar o caso, talvez ele dê exatamente essa gravata para o Marcelo usar. Falou assim, olha, eu vou te dar uma gravata amarela, eu entendo que a gravata amarela é a que você vai usar a partir de agora. Então a parte começa a entender o universo que o juiz não vai resolver o problema. Que o juiz pode dar uma sentença que certamente ou não vai agradar ele, ou não vai agradar ninguém, porque dependendo do tempo que o processo realmente demora, não vai agradar nenhum dos dois. E aí você conscientiza essas pessoas a retomar a negociação. Então, sai dessa cultura da sentença. Né? As pessoas têm que sentar numa mesa para negociar, advogado, partes, juízes, Ministério Público, porque o artigo 3º do Código de Processo Civil diz que todas as pessoas envolvidas, né, no processo, juiz, advogado, partes e defensor público, Ministério Público, todos, tá bem assim, devem. Então, devem, não está dizendo que podem, devem promover realmente a mediação. Então, assim, há esse espírito que, diante de um conflito, todas as pessoas envolvidas realmente devem oferecer para as partes a possibilidade dessa negociação. E esses centros de mediação, eles são desprovidos de amarras, no sentido de que não há um rigorismo processual. Em termos de tempo, o mediador pode trabalhar uma pauta um pouco mais flexível, porque muitas vezes, infelizmente, às vezes o cliente deposita muita expectativa numa audiência e ele sai um pouco frustrado, ou porque ele deixou de falar, ou porque não escutou aquilo que queria, muitas vezes em razão do próprio rigorismo do processo, por assim dizer. No Sejusc, não. O mediador capacitado, ele tem amplo poder de coordenação e de articulação com as partes? Sim, doutor? O mediador ele vai sempre trabalhar com base no artigo 2º, porque nós temos a lei de mediação, que é a 13.140 de 2015. Né? Então, no artigo 1º, parágrafo único, diz que para você ser um mediador, você desenvolve uma atividade técnica sem poder decisório, que você vai auxiliar as partes a conduzir as suas controvérsias. Isso é uma mediação. O Código de Processo Civil tentou conceituar no artigo 65, parágrafo 2º e 3º, o que é uma conciliação e uma mediação, que eu acredito que eles pecaram um pouco ao tentar conciliar. Ao tentar, conceituar o que é uma conciliação e o que é uma mediação, que não é o que está no Código. Eu entendo de uma maneira totalmente diferente. A mediação e a conciliação não é algo assim... Essas pessoas são conciliadores e essas pessoas são mediadores. Eu não posso distinguir dessa maneira. Eu sou mediadora. A diferença da conciliação e mediação são técnicas, não são pessoas. Eu não sou conciliadora e eu não sou mediadora. Eu sou mediadora, ponto.
Eu vou mediar ou eu vou conciliar o conflito depois que as partes me apresentar qual é o conflito que eles estão passando naquele momento. Então, para o doutor ter uma ideia, eu não leio o processo. Eu não leio o processo. A parte vai me dizer o que ela quer. Eu sei o pedido. Então, no Centro Judiciário de Solução de Conflito, na fase pré-processual, você consegue, por exemplo, a pessoa chega lá querendo se divorciar. Já que eles estão ali querendo se divorciar, eles falam, mas a gente podia aproveitar que a gente está aqui e já regulamentar, por exemplo, uma guarda. Você vai resolver o negócio da pensão, que é mais ou menos assim que eles... É como chega. Assim como chega, né, a conversa para nós. A gente já está aqui, já dá para me resolver tudo isso também? Dá. Então, veja, ele chegou lá para fazer um divórcio. São pessoas simples, que às vezes mal têm acesso à defensoria. Então, assim, isso é legal, porque você tem o alcance. O alcance, tem a questão do linguajar, que é aparentemente simples, mas olha a importância para essas pessoas. Eu falo que a mediação dá um enfoque maior. Eu até brinco, né, que na verdade é uma expressão não minha, do doutor Paulo Marcos Rodrigues de Almeida, um juiz federal, foi assim, com outros juízes responsável pela desapropriação do aeroporto de Guarulhos. Fez um trabalho fantástico lá. E ele fala que é importante que as pessoas tenham a possibilidade da sessão do descarrego. É aquele momento que ela quer falar tudo. Desopilar o fígado. Ela vai lá para resolver. Ela vai xingar o café do fórum, ela vai falar todo mundo, então deixa ela falar. Não é uma terapia, mas é importante que ela possa falar. Que no processo a gente sabe que as partes não têm condições, não têm tempo, e certamente o juiz não vai dar essa possibilidade. Então, na mediação, a gente consegue, por exemplo, extrair se realmente o problema é aquele que está sendo apresentado. Porque quando começa a conversar, você observa que o conflito não é aquele que ele pediu para você entrar com o processo. É outro totalmente diferente. E aí você fala, nossa, entrei com o processo errado. Não, você não entrou com o processo errado. Mas foi aquela história que ele te contou no escritório. Se você tem uma mediação no seu escritório, você já não vai passar por esse problema lá na sala de audiência. Porque talvez a gente só consegue a verdade lá na sala de audiência. Sim, e muitas vezes a questão temporal, um processo demora tanto, uma primeira audiência demora tanto, que a reconstrução da realidade fica prejudicada. Já no centro de mediação, não, é tudo muito mais quente, né? Tudo muito mais próximo. E a importância disso é que o Código de Processo Civil, no artigo 696, quando fala das relações de família, das ações de família, o que a gente observou de inovação? A parte contrária não recebe mais a contrafé. Ela recebe sim, dizendo o dia, o horário e o local que ela vai participar da audiência de mediação. Então, o que eles pensaram, o legislador pensou? Não vamos fomentar mais. Não vamos criar uma espiral de conflito que nós chamamos da mediação prévio. Ok. Então, entendi. A parte recebe, diz que eu quero me divorciar, ok? Mas ele não recebe aquela historinha, que às vezes, o que acontece? Fomenta mais. Então, o Código de Processo Civil também veio inovando, né, ratificando a resolução 125, porque veja que eles caminharam junto, né, começou no Senado ali em 2010, né, e foi no mesmo ano da resolução 125. Então eles caminharam ali, né, o código falou assim, vamos entender isso melhor, então vamos trazer para o nosso ordenamento jurídico, né, e abraçou. Então você tem lá no artigo 66 falando só sobre os conciliadores, você tem um capítulo específico. Hoje o mediador é auxiliar da justiça. Então, o código tem vários artigos no código falando sobre mediação, trazendo a importância da mediação para o cenário jurídico, para a atuação da advocacia. Então, acho que nós, advogados, precisamos mudar essa maneira que nós recebemos o cliente e pensamos de como resolver os conflitos, como atender aquele anseio do cliente quando diz, por favor, me ajuda. Eu ia justamente tocar nesse ponto agora, para finalizar. Quais os desafios ainda a serem vencidos por essas inovações, por esses centros de mediação? Um deles me parece que parte da própria advocacia e dos bancos escolares, não é? Eu entendo assim, nós temos que inovar, né? Não adianta a gente querer brigar contra a corrente. Então, eu acho que nós temos que inovar e entender esse cenário. Volto a dizer, nós temos a Lei 13.140, que é uma lei especial, que trata só sobre mediação. É importante que a advocacia conheça a lei de mediação, como funciona, a atuação do mediador,
como você se comportar durante uma sessão de mediação, né, que eles chamam de audiência, mas não é audiência, são sessões de mediação que são realizadas ou no Centro Judiciário de Solução de Conflito, que são no Sejusc, ou no extrajudicial. Você pode utilizar uma câmara privada. Hoje tem várias câmaras privadas que realizam as mediações, fazem o termo e depois elas mesmas mandam para homologação, porque tem muitas câmaras hoje que são credenciadas ao tribunal. Então, você tem uma flexibilidade para atender o seu cliente. Então, a advocacia, ela precisa abrir os olhos para esse novo mercado. Senão, daqui a pouco, o cliente vai entender que, mas, olha, eu conheço esse sistema. Você não me apresentou esse sistema. E funciona. Que funciona. E que é mais rápido, e é mais... não tem custas. Então, veja, o advogado pode ganhar mais, porque você vai economizar para o teu cliente as custas processuais. Então, no final... a conta fecha positiva para todo mundo. Para a advocacia, que recebe antecipadamente seus honorários, o cliente está muito mais satisfeito porque o processo realmente andou e funcionou, o cliente sai feliz porque funcionou, porque andou, porque ele economizou. Se tiver laços afetivos foram preservados, não houve exposição das partes e na conta final sai positiva. É um aprendizado para a sociedade, na verdade, essa nova cultura, né, instalada pelo Centro de Mediação, e eu tenho certeza que no futuro próximo nós teremos aí uma situação muito mais benéfica, no sentido de um maior entendimento de todos em relação a essas inovações, né? Eu acho que a população começa a entender que a hora que ela procura um advogado, porque eu volto a dizer, a mediação ela é muito importante, mas é também muito importante que haja um advogado durante o procedimento de mediação, porque o mediador não pode dar orientações jurídicas, mesmo sendo advogado. Nós não podemos dar orientações jurídicas, porque eu sou mediador, ponto. Se as partes têm dúvida jurídica, ela precisa procurar um profissional da área, no nosso caso, o advogado. Então, é extremamente importante que ela venha acompanhada do advogado, que tenha um advogado para realmente dar esse suporte, tirar dúvidas, para que a mediação possa ser conduzida de uma maneira tranquila e que todos saiam dali satisfeitos. Que ótimo. Doutor, infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Eu quero imensamente agradecer a presença da doutora aqui conosco. Eu que agradeço. Eu vou deixar o contato. Por favor. Se tiverem dúvidas, se quiser mandar e-mails, fica à vontade. Meu telefone é 11 98197 0331. Pode ligar, tirar dúvidas, fico à disposição e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E a você que nos assistiu, continue a nos acompanhar nas redes sociais, www.bcctelevision.com. Até a próxima. Tchau.